E aí pessoal, professor Marcos aqui. Estou fazendo esse vídeo para compartilhar e comentar uma leitura que estou fazendo, que é o livro O Poder da Geografia, o Futuro do Nosso Mundo em 10 Mapas, de Tim Marshall. Antes de comentar o conteúdo, deste livro, quero deixar claro que o autor, Tim Marshall, ele não é um geógrafo. Ele trata aqui da geografia, em um sentido mais físico, que eu vou já explicar, mas ele é um jornalista de tem uma carreira bem extensa em cobertura de conflitos externos, ele é um especialista nesses assuntos, então ele tem uma bagagem muito boa para falar do que ele fala aqui no livro. E aqui ele vai analisar alguns acontecimentos e conflitos que têm um poder de provocar mudanças neste mundo multipolarizado que nós estamos inseridos atualmente. Então, a palavra geografia aqui ela é utilizada pelo Tim Marshall para se referir às características físicas. Sabemos que a geografia não se limita a analisar o quadro natural dos lugares, dos territórios, mas aqui ele trabalha a questão do quadro natural. É uma visão determinista. Ele explica aqui que nós não estamos separados do meio físico, então apesar de que nós já evoluímos bastante no sentido tecnológico, podemos provocar alterações no meio bem significativas, mas ainda estamos limitados por muitas características naturais. E as características naturais dos países podem trazer tanto benefícios como também limitações. E nesse vídeo eu quero falar apenas do primeiro capítulo. E o primeiro capítulo ele vai falar sobre a Austrália, as terras lá embaixo, como por muito tempo ficou conhecida aquela região. A Austrália é um país que pertence a um continente que nós chamamos de Oceania, praticamente toda a Oceania, né? Nós temos algumas ilhas, temos a Nova Zelândia, mas a maior parte da Oceania é composta pela Austrália. E geograficamente, ela está meio que isolada e afastada de algumas potências econômicas e políticas do mundo. Ela está a mais de 10 mil quilômetros de distância dos Estados Unidos, a mais de 13 mil quilômetros de distância da América do Sul, mais de 8 mil quilômetros de distância da África. Está ali próximo a vários países asiáticos, do Sudeste Asiático. E ela é uma democracia ocidentalizada e está abaixo ali de uma grande potência que não é democrática, que nós sabemos que é a China, que inclusive protagoniza um dos grandes dilemas da Austrália que eu vou explicar mais adiante. Este isolamento geográfico traz tanto benefícios, no caso, uma dificuldade de invasão, então traz benefícios estratégicos no sentido militar, mas também traz problemas econômicos, distante de rotas comerciais, é vulnerável a bloqueios, boa parte das mercadorias que chegam na Austrália vem por alguns estreitos que, em caso de alguns conflitos, seriam bloqueados, como, por exemplo, o Estreito de Malaca, e dificulta também ligações políticas, geopolíticas. O quadro natural da Austrália, nós temos ali uma imensa planície, são áreas relativamente planas, nós temos algumas altitudes que chegam a 600 metros de altitude, mas isso é baixo, E um grande detalhe natural é que boa parte da Austrália, para ser mais preciso, 70%, é um deserto inabitado, o que traz uma característica demográfica que é a baixa densidade demográfica. As maiores concentrações populacionais estão na parte costeira deste país. Temos também uma deficiência hídrica, não temos rios que dê conta das necessidades energéticas e também de consumo, de todo aquele território. Portanto, no sentido da energia, há uma necessidade muito grande de combustíveis fósseis, que boa parte ela importa. No entanto, existe também uma grande riqueza de recursos naturais, o que traz benefícios para aquele país. História da Austrália. Bem, a Austrália ela foi ocupada por britânicos, mas antes da chegada dos britânicos, aí a frota do Capitão Cook, nós tivemos também uma visita de holandeses, mas os holandeses não deram continuidade ao processo de colonização. Já os britânicos chegam ali no século XVIII, constrói uma colônia penal e a Austrália passa a receber diversos criminosos vindos da Europa.
Se desenvolve ali um sistema de colonização meio que estratificado, né? Várias colônias que se desenvolveram de forma um tanto quanto independente e elas só passam a se unificar ali em 1902, onde elas se uniram e formaram a Comunidade da Austrália. E olha só, mas somente em 1986 é que a independência total foi declarada. Ou seja, até 1986 podemos dizer que a Austrália ainda era meio que uma colônia dos britânicos. O que no início foi uma colônia penal e atraiu muitos... Atraiu não, né? Teve a migração aí de vários criminosos que foram levados para cumprir pena. No entanto, no decorrer do processo de colonização, tivemos ali um grande movimento migratório. E vale lembrar que, claro, como qualquer outro território que os europeus ocuparam, ali já existiam os povos nativos, né? Os aborígenes. E que, apesar de que quando os britânicos chegaram, né, um governador chamado Arthur Phillip deu ordens para que esses povos não fossem molestados, não fossem prejudicados com aquela ocupação, isso não adiantou de nada e o que aconteceu foi um verdadeiro massacre, assim como aconteceu em vários outros lugares onde os europeus colocaram seus pés no processo de colonização. Decorreu-se então grandes movimentos migratórios, principalmente após a encontrada de ouro. Houve uma corrida do ouro que atraiu vários imigrantes, mas vale lembrar que existia uma limitação para os povos que poderiam migrar para aquelas terras. Os britânicos estabeleceram uma lei de controle de imigrantes que, na verdade, era um filtro racial, era uma lei racista para que garantisse a exclusividade da ocupação pelos europeus. Bem, nós tivemos aí uma influência muito grande dos britânicos por conta da colonização que foi feita por eles, mas a partir da Segunda Guerra Mundial veio uma aliança militar com os Estados Unidos. Após o ataque de Pearl Harbor, o governo australiano ele declarou apoio aos Estados Unidos e daí em diante essa aliança se manteve até os dias de hoje. Inclusive as forças armadas australianas ajudaram os Estados Unidos em vários conflitos, como por exemplo a Guerra do Vietnã, a invasão do Iraque e a Primeira Guerra do Golfo. Agora vamos ao ponto principal que é tratado nesse capítulo, que é o dilema que a Austrália vive atualmente. Bem, a partir da Segunda Guerra Mundial veio essa aliança com os Estados Unidos, uma aliança militar que se mantém até hoje. No entanto, a Austrália está ali, em uma localização próxima a países asiáticos e, olha só, o seu principal parceiro comercial hoje é a China. Ou seja, não é um país ocidental, não é uma democracia. E há uma preocupação atual que é a expansão da China para aquela área ao sul, né? Aquela questão da expansão do Mar do Sul, onde a China reivindica territorialidade e ali ela está meio que construindo ilhas artificiais, instalando radares e baterias de mísseis, o que é uma expansão do que nós chamamos de área de negação, que é a capacidade de impedir que forças inimigas ultrapassem determinados territórios. É uma questão estratégica que envolve a China naquela região. E isso tem levantado uma preocupação por parte do governo australiano, que é até onde vai essa área de negação. A Austrália se preocupa que essa área se estenda até as Filipinas, a Indonésia, chegando então às praias da Papua Nova Guiné. Fora que a China também tem se mostrado uma grande influenciadora nos países do Pacífico Sul, convencendo eles de algumas ideias, como por exemplo a questão de Taiwan. Houve até um caso de desentendimento interessante entre os dois países, que foi em 2020, no período da pandemia, onde o primeiro-ministro Morrison pediu a investigação da origem do vírus do Covid-19. Em resposta, as autoridades alfandegárias chinesas começaram a encontrar problemas nos rótulos de produtos australianos de origem bovina e interromperam as compras, bem como também a importação de cobre, que no começo de 2021 foram zeradas. Tendo em vista a tensão geopolítica que existe entre Estados Unidos e China, a Austrália vive um dilema, que é a conclusão deste capítulo do livro, onde, devido às relações comerciais, a Austrália deve manter um diálogo com a China e, ao mesmo tempo, conservar suas relações, os seus laços com os Estados Unidos, do que se refere à defesa, as relações militares. Então, gente, eu fiz aqui um resumão deste primeiro capítulo e se eu ver que gostaram do vídeo, eu posso comentar os demais conforme eu faça a leitura do livro. Então é isso. O livro é muito bom, tá? Eu indico a leitura. Eu sei que existe outra obra que é anterior a essa, que é o Prisioneiros da Geografia,
Nessa primeira obra ele trabalha algumas potências econômicas, aqui ele já traz alguns países que a gente podemos considerar emergentes. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo e pretendo continuar com a análise da obra. Até mais!